Olá, tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre o ITB. O ITB é a sigla para Índice Tornozelo Braquial, ou seja, é a divisão entre duas medidas de pressão entre o tornozelo e o braço com a finalidade de averiguar a doença arterial periférica, tá certo? A doença oclusiva periférica. Então, a recomendação inicialmente é colocar o paciente deitado, supino, dorsal, como você queira classificar isso. O paciente não deve ter passado por estresse, nem tomado café, nem chás, nem nada que possa interferir na pressão dele, tá certo? A gente procede à identificação da artéria braquial na região cubital do braço, na região da dobra do braço, né? Geralmente é mais medial a artéria braquial, né? Você vai sentir o palpar a artéria braquial, vai colocar o manguito do esfigmomanômetro sobre o braço, né? Deixando a área de compressão sobre a artéria, para que a pressão seja melhor medida, melhor aferida. Você vai realizar a medição da pressão arterial com foco na pressão arterial sistólica. Só que nesse caso aqui existe um erro técnico, porque nessa imagem ele está sendo medida utilizando um estetoscópio, quando na verdade você já deve utilizar o sonar aqui sobre a artéria braquial. Então, o mesmo método que você vai usar no pé, você deve utilizar na perna do braço, que diga, o mesmo equipamento. Então, você vai lá e vê a pressão arterial do braço e também do outro braço. Você vai utilizar para essa medição, para essa continha aí, a pressão do braço onde for maior. Por exemplo, se eu medir do lado direito e a pressão deu 12/8, eu anoto isso aí. Se for do lado esquerdo deu 13/8, a minha pressão que eu vou utilizar, já que eu só utilizo a sistólica e não a diastólica, eu vou usar 13, 130 no caso, né? Porque é a maior pressão. Quando um braço tem uma pressão menor, isso quer dizer que ele perdeu pressão em relação à pressão central. E no ITB eu vou estar querendo avaliar a pressão central. Embora eu esteja medindo no braço, eu não vou fazer um método invasivo para medir a pressão central, né? O que eu estou querendo é a pressão mais fidedigna em relação à pressão central, certo? Então, pressão arterial central. Então, eu uso a maior pressão. Então, eu coloco o manguito depois no tornozelo e averigo, usando um sonar, a pressão sistólica na artéria, nesse caso na artéria pediosa. A artéria pediosa eu posso inclusive palpar antes, se for o caso. Às vezes o paciente não tem pulso, aí eu vou ter que ir nas cegas mesmo. Ele fica na região média do tendão extensor longo do hálux, né? Então eu procuro aí a artéria, o som da artéria, né? E utilizo aí a pressão sistólica dessa medição para fazer a continha. E vou sempre tomando nota. Eu também devo avaliar a pressão sistólica utilizando sonar da tibial posterior. Porque às vezes não tem pediosa, mas tem tibial posterior. 10% da população mundial não tem pediosa patente, quer dizer, aberta. Então eu tenho que averiguar utilizando as duas, fazendo a continha para as duas do ITB. E tomo nota, né? A pressão sistólica do braço e do tornozelo, né? E aí eu faço a continha. Divido a pressão do tornozelo pela pressão do braço. E aqui é nossa escalinha para avaliar. Se o valor das menor ou igual a 0,4, eu considero isso pressão de isquemia crítica. O paciente pode ou não ter uma necrose seca ou úmida na perna, mas ele está numa região de isquemia crítica. Se ele está a 0,41 a 0,90, aqui ele está colocando como média ou moderada, né? Mas, na verdade, isso quer dizer que o paciente já tem doença arterial oclusiva periférica. Abaixo de 90, abaixo ou menor que 90, ele é considerado doença arterial oclusiva. Acima de 0,9 é considerado normal.
Mas em alguns pacientes, principalmente aqui coloca como maior que 1,3, principalmente pacientes que apresentam maior que 1,1, pode ser que essa pressão esteja falseada por calcificação das paredes. Pacientes diabéticos, renais crônicos, eles não conseguem fazer o som de corticotrófico, e aí você não consegue aferir direito, dá uma falseada no ITB, tá certo? O ITB é muito importante para a gente avaliar a doença arterial oclusiva periférica, mas a gente tem outros métodos, como arteriografia, ultrassonografia. Às vezes, a validade dele é mais para eu indicar a resposta ao tratamento. Por exemplo, o paciente tinha 0,4 antes de uma angioplastia e agora tem 0,9. O paciente tinha 0,3 antes de um bypass e agora tem 1. Então, é para avaliar a resposta a um tratamento. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Fiquem todos com Deus. Tchau.